Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo iremos falar aí sobre o novo fornecedor de material esportivo do Vasco da Gama. Lembra que eu falei da possibilidade da Nike ser a fornecedora do Vasco da Gama? Pois é, a proposta já está na mesa. E o seguinte, a gente vai atualizar toda a situação aí de reforços do Vasco da Gama, tudo que foi ventilado no dia de hoje. Entre eles aí, a situação aí do Marinho e a situação também do Felipe Anderson. E é o seguinte, o pessoal debochou ontem. Hoje tivemos a informação que Paulo Brax estará na Itália. E eu estou dizendo aqui para vocês, é o cara que o Paulo Brax entende que vai ser o camisa 10 do Vasco. A gente vai falar muito aqui, vamos atualizar muito essas situações. Então me acompanhem até o final. Bem, meus amigos, se inscrevam no nosso canal, não deixe de se inscrever. É importante também que você avalie o nosso conteúdo, mesmo se for para deixar o dislike, avalia o conteúdo e, por favor, ativem o sininho para que vocês tenham ciência toda vez que a gente for colocar aqui notícias, vídeos referentes ao Vasco da Gama. Sem enrolação, vamos começar aqui falando sobre o fornecedor de material esportivo. Não é segredo para ninguém que o atual contrato aí com a capa não agrada a Vasco SAF. É um contrato aí que o Vasco recebe apenas 3 milhões e meio de reais e está fora de cogitação. O Vasco tem duas propostas aí, uma da Castori e outra também aí da Nike. Laureano, que loucura é essa? Meus amigos, a proposta da Nike chegou na mesa aí da Vasco SAF. Na última semana, eu tinha colocado aqui para vocês, tá? Essa informação, irei colocar novamente aqui, certo? Nike avança e fica perto de fechar com o gigante carioca, proposta aí de 40 milhões. Hoje a gente sabe aí que o Botafogo está muito bem com a Reebok, Fluminense está aí muito bem com a Umbro e o Flamengo com a Adidas. Para competir mercado aqui no Rio de Janeiro, a Nike volta ao Brasil aí e quer o Vasco da Gama, certo? Então a gente passa essa informação aí em primeiríssima mão aí. Cara, 40 milhões aí é um contrato sensacional. Bom, agora a gente vai falar sobre a situação aí envolvendo reforços aí. Galera, está confirmado, tá? Orçamento do Vasco, 600 milhões. Estou falando isso todo dia, tá? Um orçamento que ultrapassa o orçamento do Flamengo, o de 2019. E a gente tomou conhecimento hoje que o diretor financeiro da SAF vai expor esses números aí na próxima semana. Então, o Lúcio Barbosa, diretor da SAF do Vasco, o cara que cuida do dinheiro, diretor financeiro, colocando toda a documentação. A gente tem que pedir transparência e é assim que tem que ser. E é o seguinte, meus amigos, repito, até o dia 8 a gente vai ter todos os jogadores aí sob comando técnico aí à disposição. E por falar em comando técnico,
vou falar aqui uma coisa para vocês. Só uma tragédia tira o Vojvoda do Vasco da Gama. O Vojvoda gostou do projeto, ele quer vir para o Vasco da Gama. Hoje é o último jogo aí da Série A. O anúncio não deverá ser feito hoje em respeito aí ao Fortaleza, mas a conversa está muito adiantada. Assim como eu falo para vocês, Pedro Raul só não será atacante do Vasco se acontecer uma catástrofe. Essas duas negociações aí estão praticamente sacramentadas. Pode acontecer um contratempo? Sim, o mercado é muito volátil, né? Mas a tendência é que o Pedro Raul seja nosso atacante e o Vojvoda o treinador. Bom, também tomei conhecimento hoje, tá, que o Vasco vai exercer aí a opção de compra para contar aí com meia Terãs, tá? O Vasco vai exercer a prioridade, tá? Informação que veio lá do Flávio Dias, ele até teria visto aí esses documentos aí e tal. 25 milhões a proposta aí que será feita aí pelo Vasco da Gama. Então a gente dá essa atualizada. E é o seguinte, pessoal, hoje a gente tomou conhecimento aí que o Paulo Brax está indo para a Europa para conversar aí com os diretores da 777 Partners. Ele vai passar em Portugal e vai passar pela Itália também. E hoje a gente tomou conhecimento da situação aí de alguns jogadores. Elianco, tá? Jogador aí do Southampton, da Inglaterra aí, estaria no radar do Vasco da Gama. Esse zagueiro aí. O pessoal diz que é bom zagueiro, um cara aí que tem muita impulsão e se destaca aí pela presença diária. Bom, a gente também tomou conhecimento que o Vasco fez uma procura aí sobre a situação do meia do Palmeiras, o Wesley, certo? A situação do Wesley é o seguinte: o Vasco ofereceu ao Alviverde um valor X, tá? Mas o Palmeiras está pedindo aí, gente, muita grana, certo? Um valor estipulado entre 43 milhões a 54 milhões de reais. Um valor aí na casa entre 8 a 10 milhões de euros. Esse é o valor aí que a Leila quer para liberar esse jogador de 23 anos aí do Palmeiras. E o seguinte, a mesma informação aqui com relação ao Marinho, tá? O Marinho não fica no Flamengo. Eu tomei conhecimento que ele foi sondado, sim, pelo Vasco da Gama. O salário dele no Flamengo é uma coisa absurda, é algo em torno de 800 mil reais. E o que está pegando para poder fechar é a parte salarial, porque a 777 Partners entende o seguinte, que, fazer uma proposta para um jogador aí com 32 anos para poder ganhar 800 mil reais é complicado. O empresário aí do Marinho é o Bismarck, que a gente conhece muito bem. E o próprio Marinho tem entendimento disso, certo? Que para jogar em algum clube aqui no Brasil vai ter que abaixar o salário aí, porque está fora da realidade, tá? Situação aí para poder fechar o vídeo. Situação envolvendo o jogador Felipe Anderson. As pessoas debocharam de mim. Para onde que o Paulo Brax está viajando agora? Para a Itália. O Paulo Brax quer o Felipe Anderson. Felipe Anderson é um jogador que interessa ao Vasco da Gama, jogador lá da Lazio, certo? Se vai ter negócio finalizado ou não é outra coisa, mas o interesse é intenso nesse jogador aí e é a prioridade, segundo eu tomei conhecimento aí, dessa viagem aí do Paulo Brax
para a Itália aí. Então, gente, vamos aguardar a situação. Jogadores bons chegando aí no Vasco da Gama. A gente está expondo tudo aqui para vocês. Certo, meus amigos? Obrigado pela sua atenção. O Vasco vai ter um time de ponta este ano. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!